O gerente entra em pânico com o árabe dos bilionários. Então, a filha do zelador responde em árabe perfeito e surpreende a todos. Antes de mergulharmos na história, deixe um comentário abaixo e nos diga de onde você está assistindo. Aproveite a história. Michael Roberts enxugou o suor da testa enquanto observava a limusine preta parar na praça corporativa Meridian. Através das janelas do chão ao teto do 15º andar, ele podia ver o sol da manhã refletindo na superfície polida do veículo. Suas mãos tremiam levemente enquanto ajustava a gravata pela terceira vez em 5 minutos. É isso, sussurrou para si mesmo. O maior negócio da minha carreira. O elevador apitou e o estômago de Michael afundou. Ahmad al-Rashid, o bilionário saudita que poderia sozinho salvar sua empresa de tecnologia em dificuldades, estava prestes a atravessar aquelas portas. O problema: o tradutor que haviam contratado ligou doente no último minuto, e o espanhol de ensino médio de Michael não o ajudaria com o árabe. As portas de mogno da sala de conferências se abriram, e lá estava ele. Ahmad al-Rashid estava alto e digno, sua barba grisalha perfeitamente aparada, vestindo um terno azul marinho perfeitamente sob medida. Seus olhos escuros examinaram a sala com a confiança de um homem que possuía metade dos poços de petróleo no Oriente Médio. A paz esteja convosco, disse Ahmad calorosamente em árabe, estendendo a mão para Michael. Michael sentiu seu rosto perder toda a cor. As palavras árabes pairavam no ar como uma canção estrangeira que ele não conseguia entender. Ele abriu a boca, mas nada saiu exceto um estrangulado olá, bem-vindo. As sobrancelhas de Ahmad franziram levemente. Ele repetiu algo em árabe, gesticulando em direção ao material de apresentação espalhado pela mesa de conferências. Michael podia sentir sua carreira escapando a cada segundo que passava de silêncio desconfortável. Eu sinto muito, Sr. al-Rashid, nosso tradutor. Houve uma emergência. Michael gaguejou, sua voz falhando como a de um adolescente. Nesse momento, o suave rangido de tênis no chão de mármore chamou a atenção de todos. Leila Martinez, de 7 anos, apareceu na porta, seus cachos escuros balançando enquanto ela segurava a mão do pai. José Martinez, o zelador noturno do prédio, estava claramente tentando passar rapidamente sem perturbar a importante reunião. Papai, espera! Leila sussurrou, mas sua voz ecoou na sala silenciosa. Ahmad virou-se para o som e sua expressão severa suavizou quando viu a menina. Então algo extraordinário aconteceu. Olá, senhor, disse Leila claramente em árabe perfeito, sua pequena voz preenchendo a sala. Peço desculpas pela perturbação. O senhor precisa de ajuda com tradução? A sala ficou em completo silêncio. Os olhos de Ahmad se arregalaram em completo choque. O queixo de Michael literalmente caiu. José olhou para sua filha como se ela tivesse acabado de fazer mágica. Ahmad ajoelhou-se ao nível dos olhos de Leila, seu rosto abrindo no primeiro sorriso genuíno que alguém tinha visto dele naquela manhã. Você fala árabe, pequena? Ele perguntou gentilmente em sua língua nativa. Sim, senhor. Eu me ensinei. Eu amo idiomas, Leila respondeu em árabe fluente, com a confiança que apenas as crianças possuem. Michael olhava desesperadamente entre eles, não entendendo nada, mas sentindo que algo milagroso estava acontecendo. Como a filha deste zelador poderia falar árabe fluente quando sua empresa de milhões de dólares nem conseguia fornecer um tradutor adequado? Ahmad levantou-se lentamente, seu olhar movendo-se de Leila para José, depois para Michael. A expressão do bilionário havia se transformado completamente. Havia algo mais profundo em seus olhos agora. Surpresa, curiosidade e talvez algo que parecia reconhecimento. Este anjinho, disse Ahmad em inglês com sotaque mais claro, acabou de se oferecer para ajudar a traduzir nossa reunião. Michael ficou congelado enquanto Ahmad falava diretamente com Leila em árabe, sua voz gentil e calorosa.
A menina de 7 anos escutava atentamente, sua pequena cabeça inclinando-se enquanto processava cada palavra com foco notável. Seus olhos escuros nunca deixaram o rosto de Ahmad, e Michael podia vê-la traduzindo mentalmente antes mesmo de abrir a boca. Ele diz que está muito impressionado com a proposta da sua empresa. Leila traduziu, olhando para Michael com olhos brilhantes e confiantes. Mas ele quer saber mais sobre seu compromisso com valores familiares e apoio comunitário. Ele diz que em seu país, os negócios são construídos sobre confiança entre famílias, não apenas entre empresas. A mente de Michael disparou. Isso não estava em nenhum dos seus pontos de discussão preparados. Sua apresentação em PowerPoint havia focado inteiramente em margens de lucro e penetração de mercado. Diga a ele que acreditamos em apoiar famílias trabalhadoras e que nossos funcionários são nosso maior patrimônio. Fornecemos benefícios de saúde e horários flexíveis para pais. Leila virou-se para Ahmad, falando fluentemente em árabe. Sua pronúncia era tão natural que parecia impossível. Ela tinha apenas 7 anos. José estava parado no canto, suas mãos desgastadas segurando seu carrinho de zelador, observando sua filha com uma mistura de orgulho e completo desconcerto. Ele havia criado esta criança, dado café da manhã para ela todas as manhãs, ajudado com o dever de casa, mas estava descobrindo que ela tinha talentos que ele nunca soube que existiam. A resposta de Ahmad foi mais longa desta vez, suas mãos gesticulando enquanto falava com animação crescente. Ele parecia mais relaxado agora, como se ter uma tradutora que realmente entendesse ambos os idiomas o tivesse libertado para se expressar completamente. Leila escutava cuidadosamente, ocasionalmente fazendo perguntas esclarecedoras em árabe que faziam o bilionário rir com genuíno prazer. Ele quer saber sobre o homem no canto, disse Leila, apontando para seu pai. Ele diz que papai tem olhos gentis e as mãos de alguém que trabalha duro. Ele pergunta se papai trabalha aqui e quer saber se a empresa trata papai com justiça. Michael sentiu suor se formando em sua testa novamente. Esse é José Martinez, nosso supervisor de manutenção do prédio, ele disse rapidamente, tentando fazer a posição de José soar mais importante do que realmente era. Ahmad caminhou até José com passos medidos, estendendo sua mão com o respeito que poderia mostrar a outro executivo. Você criou uma filha notável, ele disse em inglês, seu sotaque fazendo a palavra soar formal, mas sincera. José apertou a mão do bilionário com dedos calejados que falavam de anos de trabalho duro. Obrigado, senhor. Eu não entendo como ela conhece sua língua. Esta é a primeira vez que a ouço falar árabe. Nem eu, respondeu Ahmad, seus olhos escuros estudando o rosto de José com curiosa intensidade, como se tentasse resolver um quebra-cabeça. Mas há algo familiar em vocês dois, algo que não consigo identificar. Leila puxou o caro paletó de Ahmad com a confiança casual que apenas crianças possuem. Senhor, gostaria de ver a apresentação agora. Posso ajudar a traduzir tudo e prometo que não vou perder nada importante. Quando Ahmad retornou à mesa de conferências, Michael notou algo estranho. O bilionário continuava olhando para José, sua expressão pensativa e ligeiramente perturbada, como se tentasse lembrar de algo importante. E José, geralmente confiante, apesar de sua posição humilde, parecia incomumente nervoso, mudando seu peso de um pé para o outro. Papai, por que você está tremendo? Leila sussurrou alto o suficiente para todos ouvirem. A cabeça de Ahmad se levantou bruscamente com a reação de José. O zelador ficou completamente pálido, seu rosto perdendo toda a cor como se tivesse visto um fantasma. A hora seguinte passou como um sonho para Michael. Com a ajuda de Leila, a apresentação fluiu mais suavemente do que qualquer reunião de negócios que ele já havia conduzido. Ahmad fez perguntas detalhadas sobre sua tecnologia, suas projeções financeiras, seus planos de expansão e suas estratégias de retenção de funcionários.
Mas Michael não pôde deixar de notar que a atenção do bilionário continuava desviando para José, que permanecia quieto no fundo, ocasionalmente ajustando os suprimentos em seu carrinho, mas principalmente apenas observando sua filha com espanto. A sala de conferências parecia diferente agora, carregada com uma energia que não tinha nada a ver com negócios, e tudo a ver com um mistério se desenrolando diante de seus olhos. Leila movia-se entre idiomas como uma diplomata experiente, nunca hesitando, nunca tropeçando em termos técnicos complexos que desafiariam até tradutores profissionais. Sua filha é absolutamente extraordinária, Ahmad disse a José durante uma pausa para o café, sua voz cheia de genuína admiração. Há quanto tempo ela estuda árabe? Ela fala com um sotaque que sugere anos de treinamento formal. José se mexeu desconfortavelmente, seu uniforme de zelador de repente parecendo fora de lugar na elegante sala de conferências. Honestamente, senhor, eu não sabia que ela podia falar até hoje. Esta manhã, ela saiu para a escola falando apenas inglês e espanhol. Estou tão chocado quanto o senhor. As sobrancelhas de Ahmad se ergueram em descrença. Isso é impossível. Ela fala com a fluência de alguém que estudou por anos, possivelmente com falantes nativos. As estruturas gramaticais que ela usa são sofisticadas, de nível avançado. Aprendi no YouTube. Leila interveio orgulhosamente, saltando para se juntar à conversa deles. E de livros na biblioteca. A senhorita Patterson, a bibliotecária, me ajuda a encontrar livros de idiomas. Ela diz que tem um dom para captar sons e padrões. YouTube, repetiu Ahmad, sua voz incrédula. Você aprendeu árabe com vídeos do YouTube? Sim, comecei com espanhol porque é o que papai fala em casa comigo. Depois tentei francês porque soa como música. Depois árabe porque conheci alguém que precisava de ajuda e eu queria entendê-los melhor. O árabe é o idioma mais bonito. É como cantar quando as pessoas o falam corretamente. Michael assistiu a essa troca com espanto crescente e uma percepção nascente de que seu MBA de Harvard não o havia preparado para este cenário. Uma criança de 7 anos potencialmente salvando o futuro de sua empresa, com habilidades que ela ensinou a si mesma usando recursos gratuitos da internet. Quantos idiomas você fala, pequena? Ahmad perguntou, ajoelhando-se ao nível de Leila novamente, seu terno caro amassando enquanto ele se concentrava inteiramente em sua resposta. 5. Espanhol, inglês, francês, árabe e um pouco de português. Estou trabalhando em mandarim depois porque quero ler histórias chinesas em seu idioma original. O rosto de José mostrou uma mistura complexa de orgulho e preocupação. Leila, você nunca contou ao papai sobre todo esse estudo. Quando você tem tempo para todos esses idiomas? Você trabalha tanto, papai. Você está sempre cansado quando chega em casa dos seus turnos noturnos. Eu não queria incomodá-lo com meu dever de casa. Ela disse simplesmente, como se dedicar-se a dominar múltiplos idiomas fosse apenas dever de casa comum. Ahmad levantou-se lentamente, sua expressão tornando-se mais pensativa e intensa. José, posso perguntar de onde sua família é originalmente? México, senhor. Cidade pequena, perto de Guadalajara. Nada especial. E sua esposa? O rosto de José escureceu com dor antiga. Ela faleceu há 3 anos, câncer. Lutamos por 2 anos, mas... Sua voz se apagou. A expressão de Ahmad suavizou com genuína simpatia. Sinto muito. Você está criando Leila sozinho. Sim, senhor. Estamos bem. Ela é uma boa menina. Mas Ahmad estava estudando as feições de José mais intensamente agora. Seus olhos se estreitando como se tentasse combinar o rosto de José com uma memória. E Michael podia ver as engrenagens girando rapidamente na mente do bilionário. Naquela noite, em seu pequeno apartamento, José sentou-se em seu sofá de segunda mão,
observando Leila na mesa da cozinha, cercada por livros da biblioteca, páginas impressas de sites e um laptop surrado que ele havia comprado usado 2 anos atrás. A visão o encheu com uma mistura de orgulho e vergonha. Orgulho pelas incríveis habilidades de sua filha e vergonha por ter estado tão focado na sobrevivência que havia perdido vê-la desenvolver esses talentos incríveis. Minha filha, mostre ao papai esse aprendizado do YouTube, ele disse gentilmente, deixando de lado o cronograma de trabalho da empresa de administração de propriedades que estava revisando. O rosto de Leila se iluminou como manhã de Natal enquanto ela puxava ansiosamente seu navegador. Olha, papai, este é o professor Hassan da Universidade do Cairo. Ele ensina árabe de graça para qualquer um que queira aprender. Na tela, um professor gentil com cabelo grisalho e olhos gentis estava explicando gramática árabe usando um quadro branco coberto de escrita fluida. Leila acompanhava sem esforço, pronunciando palavras perfeitamente e tomando notas cuidadosas em um caderno de composição cheio de sua caligrafia organizada em múltiplos alfabetos. Eu assisto aos vídeos dele todos os dias depois da escola, enquanto você está no trabalho, ela explicou de forma prática. Primeiro, faço meu dever de casa normal. Depois, estudo idiomas e pratico com esses aplicativos de idiomas. Ela mostrou seu telefone com vários aplicativos de aprendizado de idiomas, cada um mostrando sequências impressionantes de progresso. José sentiu uma pontada aguda de culpa atravessando seu peito. Ele havia trabalhado turnos duplos para pagar suas contas e mantê-los em seu modesto apartamento, muitas vezes deixando Leila sozinha à noite com apenas um jantar de micro-ondas e instruções para ligar para a senhora Rodrigues ao lado se precisasse de algo. Ele não tinha ideia de que ela estava passando esse tempo solitário, se tornando um gênio linguístico. Quando isso começou, minha filha? Ele perguntou, sua voz grossa de emoção. A expressão de Leila ficou séria, mais velha que seus anos. Lembra quando mamãe estava doente e tínhamos que esperar muito no hospital? Havia uma menininha árabe lá cujo avô só falava árabe. Ela estava chorando porque não conseguia entender os médicos e seu avô não podia ajudá-la. Eu queria falar com ela para ajudá-la a se sentir menos assustada, mas não conseguia entender nada do que eles diziam. Então, comecei a aprender. Os olhos de José se encheram de lágrimas que ele tentou esconder. Mesmo aos 4 anos, no meio da crise de sua própria família, Leila havia querido confortar outra criança, aprendendo sua língua. A generosidade de espírito que ela havia herdado de sua mãe continuava a surpreendê-lo. Prometi a mim mesma naquele dia que aprenderia árabe para poder ajudar pessoas que não falam inglês. Leila continuou, sua voz carregando uma determinação que parecia impossível em alguém tão jovem. Como você me ajuda com espanhol quando esqueço palavras ou quando quero falar com a vovó no telefone? Mas por que você não contou ao papai sobre todo esse estudo? Leila olhou para baixo em seu caderno, de repente parecendo muito pequena. Você estava tão triste depois que mamãe morreu? Você ainda chora às vezes quando pensa que estou dormindo. Eu não queria te dar mais coisas para se preocupar. Pensei que se eu pudesse aprender a ajudar outras pessoas, talvez deixaria mamãe orgulhosa de nós. José puxou sua filha para o colo, segurando-a firmemente contra o peito, enquanto as lágrimas fluíam livremente por suas bochechas. Ela havia estado protegendo-o, mesmo sendo uma criança, tentando carregar seus próprios fardos, enquanto ele lutava com o luto e a pressão financeira. Minha filha, você nunca tem que esconder seus dons do papai. Estou tão orgulhoso de você. Mal consigo respirar. Mamãe estaria orgulhosa também. Enquanto a colocava na cama naquela noite, José não conseguia se livrar da sensação de que seu encontro com Ahmad al-Rashid iria mudar tudo, mas ele não tinha ideia de quanto seu mundo estava prestes a se transformar. Na manhã seguinte, Ahmad retornou ao prédio de escritórios mais cedo do que o esperado. Michael o encontrou no saguão às 7 da manhã,
conversando animadamente com José, enquanto o zelador terminava o último de seus deveres do turno noturno. O bilionário estava encostado no carrinho de José como se fossem velhos amigos, ignorando completamente a cadeira de couro na área de espera. Senhor Al-Rashid, eu não esperava o senhor até às 9, disse Michael, apressando-se enquanto tentava abotoar seu paletó colocado às pressas. Eu queria falar com José e Leila novamente antes de continuarmos nossas discussões de negócios, respondeu Ahmad, seu tom sugerindo que esta conversa era tão importante quanto qualquer negócio de milhões de dólares. Espero que não se importe com o horário cedo. Leila saltou de onde estava sentada em um banco do saguão, sua mochila escolar pendurada em um ombro e seu rosto brilhante com a energia que apenas crianças possuem pela manhã. Bom dia, Sr. Ahmad. O senhor dormiu bem? Papai diz que está hospedado no hotel chique do centro. Muito bem, obrigado. E por favor me chame de tio Ahmad. Em minha cultura, é assim que nos dirigimos aos amigos da família. José ficou visivelmente tenso com este pedido, sua mão apertando o cabo do esfregão, e Michael notou a reação com crescente curiosidade. Leila, tenho algumas perguntas para você. Ahmad continuou, ajoelhando-se ao nível dos olhos dela. Ontem, quando você estava traduzindo, usou algumas frases árabes muito específicas, termos comerciais formais e expressões culturais. Onde exatamente você as aprendeu? Dos vídeos, principalmente. O professor Hassan ensina árabe de negócios às quintas-feiras, mas também da senhora Khalil, no mercado da esquina. Ela me ensinou como dizer por favor e obrigado corretamente e como mostrar respeito aos mais velhos. Os olhos de Ahmad se arregalaram com interesse. Senhora Khalil, ela é do Líbano. Ela veio para cá há 20 anos com o marido. Ela diz que tenho bom ouvido para a pronúncia árabe, que sou quase como uma falante nativa. Às vezes, quando papai me manda comprar mantimentos, ela fala comigo apenas em árabe para me ajudar a praticar. Ahmad virou-se para José com uma expressão de intriga crescente. Sua filha tem praticado com falantes nativos. Você permitiu isso? Eu não sabia. José admitiu, sentindo-se cada vez mais como se estivesse vivendo com uma estranha. Leila, por que você não me contou sobre a senhora Khalil te ensinando? Você sempre diz para não incomodar as pessoas com nossos problemas, papai. Mas a senhora Khalil gosta de me ensinar. Ela diz que a lembro de sua neta em Beirute e que me ensinar árabe a ajuda a sentir menos saudades de casa. A expressão de Ahmad tornou-se mais intensa, quase urgente. José, preciso perguntar algo muito pessoal e espero que me perdoe pela curiosidade. Qual era o nome de solteira da sua mãe? A pergunta atingiu como um raio vindo de um céu claro. O rosto de José ficou branco como papel e ele recuou como se tivesse sido fisicamente atingido pelas palavras. Por quê? Por que o senhor pergunta isso, senhor? Sua voz saiu estrangulada, quase inaudível. Por favor, apenas responda à pergunta. É importante. José olhou ao redor do saguão como se procurasse uma rota de fuga, depois para Leila, que estava observando os adultos com crescente preocupação e confusão. Sua voz saiu como apenas um sussurro. Salamanca. Maria Salamanca. Os olhos de Ahmad se arregalaram dramaticamente, e por um momento ele parecia ter visto um fantasma ressuscitar dos mortos diante de seus próprios olhos. Ahmad olhou para José pelo que pareceu uma eternidade, seu rosto passando por descrença, reconhecimento, choque e algo que parecia profunda tristeza misturada com alegria. Suas mãos tremeram levemente enquanto ele alcançava o bolso do paletó. José, qual era o nome do seu avô? Sua voz estava mal controlada, como se estivesse lutando para manter suas emoções sob controle. Senhor, não entendo por que está fazendo essas perguntas. Por favor, isso é mais importante do que você pode imaginar. José olhou nervosamente para Leila, que estava observando os adultos com crescente preocupação, sua brilhante energia matinal desaparecendo em preocupação. O nome dele era Antônio,
Antônio Salamanca. Mas, senhor, ele morreu quando eu era muito jovem, talvez 6 anos. Ahmad afundou pesadamente em uma das cadeiras do saguão, como se suas pernas tivessem cedido completamente. Antônio Salamanca de Guadalajara. Sim, mas como o senhor poderia saber disso? Meu avô nunca viajou. Ele era apenas um mecânico que trabalhava com carros em uma pequena oficina. Por quê? Disse Ahmad calmamente, sua voz grossa de emoção. Antônio Salamanca foi meu parceiro de negócios e amigo mais próximo há 35 anos. O saguão ficou em completo silêncio, exceto pelo suave zumbido do ar-condicionado. Michael sentiu como se estivesse assistindo a um filme onde o enredo havia acabado de tomar uma reviravolta impossível que desafiava toda a lógica. Isso é impossível, José sussurrou balançando a cabeça. O senhor deve estar pensando em outra pessoa. Ahmad alcançou sua carteira com dedos trêmulos e tirou uma fotografia desbotada e amassada que parecia ter sido carregada por décadas. Mostrava uma versão muito mais jovem dele mesmo, talvez 30 anos, ao lado de um homem mexicano em roupas de trabalho. Atrás deles, erguia-se a estrutura esquelética de uma torre de petróleo contra uma paisagem desértica. Seu avô e eu descobrimos 3 campos de petróleo juntos na Arábia Saudita em 1989, disse Ahmad, sua voz ficando mais forte a cada palavra. Ele salvou minha vida 2 vezes. Uma vez de um vazamento de gás que poderia ter nos matado e uma vez de bandidos no deserto que queriam roubar nosso equipamento. José pegou a fotografia com mãos trêmulas, olhando para o rosto que reconhecia das memórias de infância. Esse é definitivamente o vovô, mas ele era apenas um mecânico. Ele trabalhava com carros em Guadalajara. Ele nunca mencionou campos de petróleo ou Arábia Saudita. Ele era muito mais que um mecânico, Ahmad disse suavemente. Ele era um engenheiro que entendia de máquinas melhor do que qualquer pessoa que eu já conheci. Ele era meu amigo mais próximo, meu irmão em tudo menos sangue. Íamos ser parceiros para a vida, construir um império juntos. Mas um dia ele simplesmente desapareceu. Deixou a Arábia Saudita sem uma palavra, sem pegar nada do dinheiro que havia ganhado. Nunca soube por quê. Passei anos tentando encontrá-lo. Leila se aproximou mais de seu pai, instintivamente sentindo sua angústia, mesmo não conseguindo entender completamente o que estava acontecendo. Papai, por que você está chorando? José enxugou os olhos, ainda olhando para a fotografia que estava reescrevendo tudo o que ele pensava saber sobre a história de sua família. Vovô costumava me contar histórias sobre o deserto, sobre trabalhar com petróleo e conhecer pessoas de lugares distantes. Eu sempre pensei que eram apenas histórias de ninar que ele inventava. Eram reais, Ahmad disse firmemente. Todas elas, cada palavra. E José, acho que sei exatamente por que seu avô deixou a Arábia Saudita tão de repente. Ele fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos de José, com uma intensidade que fez o zelador sentir como se sua alma estivesse sendo lida. Sua avó estava grávida, não estava? Do seu pai? José acenou lentamente com a cabeça, sua mente girando. Antônio escolheu a família em vez da fortuna. Ele voltou para casa para ficar com sua esposa grávida, em vez de ficar para reivindicar sua parte dos campos de petróleo que descobrimos juntos. A voz de Ahmad estava grossa de emoção e admiração. Esses campos valem mais de 2 bilhões de dólares hoje. As palavras pairaram no ar como uma bomba que acabara de explodir, mudando tudo. O que significa? Ahmad continuou, sua voz ficando mais forte e mais certa, que sua família tem direito à metade de tudo que possuo. José olhou para Ahmad como se o homem tivesse acabado de afirmar que a lua era feita de queijo e oferecesse vender um pedaço para ele. Senhor, com todo o respeito, acho que houve algum terrível engano. Minha família não somos ninguém especial. Sempre fomos pobres. Meu avô consertava carros para fazendeiros que mal podiam pagá-lo. Ahmad levantou-se da cadeira do saguão com energia renovada.
seus olhos ardendo com a paixão de alguém que finalmente havia encontrado uma peça perdida de sua alma. José, seu avô, foi um dos homens mais brilhantes que já conheci em toda a minha vida. Ele podia diagnosticar um problema no motor apenas ouvindo-o funcionar por 30 segundos. Essa é exatamente a habilidade que precisávamos desesperadamente nos campos de petróleo. Entender máquinas complicadas que outros engenheiros não conseguiam decifrar, mesmo com semanas de estudo. Michael assistiu a essa troca com espanto crescente e uma percepção nascente de que seu negócio de milhões de dólares, de alguma forma, havia se tornado completamente secundário a uma reunião familiar 35 anos em andamento. O mundo corporativo que ele entendia tão bem parecia insignificante comparado a este terremoto emocional se desenrolando diante de seus olhos. Tio Ahmad. Leila interveio com a curiosidade destemida da infância, puxando insistentemente sua manga cara. Por que papai está tão chateado? Fizemos algo errado? O senhor está bravo conosco? Ahmad ajoelhou-se ao nível dela novamente, sua voz tornando-se gentil e tranquilizadora. Não, pequena. Seu papai está apenas aprendendo que o avô dele foi um homem muito importante, que me ajudou a construir todo o meu negócio há muito tempo, antes de você nascer. O avô do papai era importante? Os olhos de Leila se arregalaram com admiração e empolgação. Papai, você nunca me disse que o bisavô era famoso. Por que não me disse que ele era especial? José passou as mãos pelo cabelo, parecendo completamente sobrecarregado por informações que estavam reescrevendo tudo o que ele pensava saber sobre a história de sua família. Porque eu não sabia, minha filha. Eu era apenas um menino quando ele morreu. Para mim, ele apenas consertava carros e contava histórias que eu achava que eram inventadas. Ahmad pegou seu smartphone e rolou por várias telas de documentos salvos, antes de mostrar a José um artigo de jornal amarelado de 1990. Olhe isso! Guardei todos os artigos sobre seu avô por 35 anos, esperando algum dia encontrá-lo ou sua família. A manchete dizia: engenheiro mexicano Antônio Salamanca desaparece da operação petrolífera saudita. José leu com choque crescente, enquanto o artigo descrevia seu avô como um brilhante engenheiro mecânico, cujas técnicas inovadoras haviam revolucionado os procedimentos de extração de petróleo no ambiente hostil do deserto. Isso tem que ser um Antônio Salamanca diferente, José insistiu, embora sua voz carecesse de convicção e suas mãos tremessem enquanto segurava o telefone. Deve haver dezenas de homens com esse nome. José, Ahmad disse gentilmente, sua voz carregando o peso de décadas de amizade. O que seu avô sempre dizia quando algo estava quebrado e todos diziam que não podia ser consertado. Sem pensar, José respondeu automaticamente, as palavras vindo da memória profunda da infância. Nada permanece quebrado para sempre se você entender como deveria funcionar em primeiro lugar. O rosto de Ahmad se abriu em um largo sorriso cheio de alegria e lembrança. Ele disse essa frase exata para mim 100 vezes em 2 anos, geralmente logo antes de consertar algo que todos os outros, incluindo eu, diziam ser impossível de reparar. O saguão ficou completamente em silêncio, enquanto o peso dessa conexão se assentava sobre eles como um cobertor. Leila olhava entre os 2 homens com crescente empolgação, sentindo que algo transcendental estava acontecendo, mas sem entender completamente a magnitude do que estava testemunhando. Mesmo que tudo isso seja verdade, José disse calmamente, sua voz mal acima de um sussurro, não muda nada sobre nossas vidas. Ainda sou apenas um zelador do turno noturno. Leila e eu ainda estamos apenas sobrevivendo dia a dia, de salário em salário. A expressão de Ahmad ficou séria e determinada, seus instintos empresariais combinando com profunda convicção pessoal. José, muda absolutamente tudo.
Seu avô ganhou sua parte desses campos de petróleo com suas próprias mãos, sua própria mente brilhante, suas próprias inovações. Ele escolheu o amor em vez do dinheiro, a família em vez da fortuna. Mas esse dinheiro sempre foi legitimamente dele, e agora é legitimamente seu e de Leila. Michael finalmente encontrou sua voz após o que pareceram horas de silêncio atônito. Senhor Al-Rashid, o que isso significa para nosso acordo comercial? Ainda estamos avançando com o investimento? Ahmad olhou para ele com um leve sorriso que sugeria que seu relacionamento comercial estava prestes a se tornar muito mais complexo e interessante. Michael, acho que nosso relacionamento comercial está prestes a se tornar muito mais fascinante do que qualquer um de nós imaginou. Mas primeiro, preciso corrigir um erro que vem me assombrando há 35 anos. José balançou a cabeça firmemente, seu orgulho e ética de trabalho lutando com a oportunidade impossível sendo oferecida. Senhor, aprecio tudo o que está dizendo, mas não posso aceitar dinheiro que não sinto ser meu. Trabalho duro pelo que tenho. Sempre trabalhei por tudo. Seu avô também trabalhou por isso. Ahmad respondeu com intensidade tranquila. E ele ganhou cada centavo com sangue, suor e genialidade. Naquela tarde, Ahmad insistiu em dirigir pessoalmente José e Leila até seu apartamento em seu elegante Mercedes preto. O veículo de luxo parecia completamente deslocado em seu bairro modesto, atraindo olhares curiosos e conversas sussurradas dos vizinhos sentados nas escadas e crianças brincando de amarelinha na rua estreita. É aqui que moramos, Leila anunciou orgulhosamente, apontando para o apartamento deles no segundo andar de um prédio de tijolos vermelhos envelhecido que havia visto décadas melhores. É pequeno, mas papai mantém muito limpo, e a senhora Rodrigues ao lado faz as melhores empanadas de todo o bairro. Ahmad os seguiu pela escada estreita, seus caros sapatos de couro italiano ecoando nos degraus de madeira gastos que rangiam a cada passo. Dentro do pequeno apartamento deles, ele olhou ao redor com genuíno interesse em vez do julgamento que José havia temido, observando os móveis de segunda mão que José havia mantido cuidadosamente, a pilha organizada de livros escolares e lição de casa de Leila, e o pequeno altar com uma fotografia da mãe de Leila, cercada por velas tremeluzentes e flores frescas. Sua esposa era absolutamente linda. Ahmad disse suavemente, estudando a fotografia com atenção respeitosa. Ela era a mulher mais linda do mundo, José respondeu, sua voz grossa de emoção que ainda parecia fresca após 3 anos. Ela teria adorado conhecê-lo. Ela sempre acreditou no potencial de Leila mais do que eu. Ela dizia que Leila ia fazer algo extraordinário com sua vida. Ahmad notou algo mais na pequena estante que o fez parar de respirar. Uma velha caixa de madeira com entalhes intrincados em estilo árabe. José, posso perguntar o que há nessa caixa? José hesitou por um momento, então cuidadosamente pegou a preciosa caixa com mãos reverentes. Estas são as únicas coisas que tenho do meu avô. Meu pai me deu pouco antes de morrer, disse que eram importantes demais para jogar fora. Dentro da caixa havia várias fotografias em preto e branco desbotadas, algumas cartas manuscritas em espanhol em papel fino e um pequeno objeto de metal que fez Ahmad ofegar audivelmente e agarrar a borda da mesa para se apoiar. José, você tem alguma ideia do que é isso? Ahmad perguntou, segurando a peça de metal com dedos trêmulos. Algum tipo de ferramenta, eu acho. Vovô sempre a carregava no bolso. Meu pai disse que ele nunca ia a lugar algum sem ela. Esta é uma broca personalizada que seu avô projetou especificamente para nossa operação de petróleo no deserto saudita. Tenho exatamente a mesma em meu escritório em Riad. Ele fez apenas 2 delas em todo o mundo. Uma para ele, uma para mim. Ahmad examinou as cartas manuscritas com crescente empolgação, seus olhos varrendo o texto espanhol desbotado. José, você pode, por favor, ler estas em voz alta? José traduziu lentamente, sua voz engasgando com emoção.
Meu querido filho, o trabalho no deserto é perigoso, mas mais importante do que qualquer coisa que já fiz. Estou aprendendo muito sobre extração de petróleo e maquinário avançado. Meu parceiro Ahmad é um homem bom e honrado, mas sinto sua falta e da sua mãe terrivelmente todos os dias. Se algo acontecer comigo aqui, saibam que deixei algo valioso para o futuro da família. Ele escreveu sobre mim. Ahmad sussurrou, seus olhos se enchendo de lágrimas, enquanto décadas se perguntando sobre seu amigo perdido de repente faziam sentido. Depois de todos esses anos, ele estava pensando em mim. Leila havia estado ouvindo silenciosamente tudo com o foco intenso que trazia para seus estudos de idiomas. Papai, isso significa que somos ricos agora como o tio Ahmad? José puxou sua filha para perto do peito, sentindo o peso das decisões que moldariam todo o seu futuro. Minha filha, o dinheiro não torna as pessoas ricas dentro de seus corações. O amor torna as pessoas ricas onde realmente importa. Mas o tio Ahmad diz que o bisavô ganhou dinheiro trabalhando duro. Ele não gostaria que tivéssemos para que eu possa ir a boas escolas? Ahmad olhou para José com profundo respeito e crescente compreensão do caráter do homem. Sua filha é sábia além de seus anos, José. Antônio absolutamente gostaria que sua família estivesse segura, tivesse oportunidades que ele nunca teve, especialmente Leila, com todos os seus incríveis dons que poderiam mudar o mundo. José lutou com emoções conflitantes que rasgavam seu coração. Toda a minha vida, trabalhei por tudo o que temos. Ensinei a Leila que você ganha o que recebe através do trabalho honesto. Isso parece caridade, como algo que não mereço. Não é caridade, Ahmad disse com convicção absoluta. É justiça que está 35 anos atrasada. Seu avô ganhou esse dinheiro com suas próprias mãos, sua própria mente brilhante, suas próprias inovações que tornaram possíveis milhões de dólares. Ele apenas escolheu algo mais valioso que o dinheiro quando escolheu voltar para casa, para a família. Naquela noite, enquanto Ahmad se preparava para deixar seu modesto apartamento, ele entregou a José um elegante cartão de visita com letras douradas. Vou fazer meus advogados pesquisarem tudo minuciosamente. Mas, José, quero que saiba algo importante. Quer você aceite a herança ou não, seu avô foi o melhor amigo que já tive na vida. Conhecer você e Leila parece recuperar um pedaço da minha alma que pensei estar perdido para sempre. Enquanto observavam o Mercedes desaparecer pela rua estreita, alinhada com prédios antigos, Leila olhou para seu pai com aqueles sábios olhos escuros que sempre pareciam ver mais do que uma criança de 7 anos deveria. Papai, você está com medo de tudo isso? José considerou a pergunta cuidadosamente, querendo ser honesto com sua filha. Sim, minha filha, tenho medo de tudo mudar rápido demais. Mas talvez, Leila disse pensativamente, balançando sua pequena mão na dele. Algumas mudanças são mudanças boas, como quando aprendi árabe e pude ajudar as pessoas a se entenderem melhor. José abraçou sua sábia filha perto, imaginando como uma criança de 7 anos podia ver a vida tão claramente quando sua própria visão parecia nublada com incerteza e medo. 3 dias depois, Ahmad retornou com um pequeno exército de advogados e uma pilha de documentos legais que cobriam toda a pequena mesa da cozinha de José, transformando o modesto apartamento em um escritório jurídico improvisado que intimidava José, mas fascinava Leila. A documentação é absolutamente clara e legalmente irrefutável, disse Margaret Chen, a advogada principal de Ahmad, uma mulher perspicaz em um terno caro que falava com autoridade precisa. Antônio Salamanca foi um parceiro pleno e igual na operação petrolífera Al-Rashid. De acordo com a lei de parceria saudita e os acordos comerciais internacionais, suas ações deveriam ter sido automaticamente transferidas para seus herdeiros legais após sua morte. José sentou-se em frente a eles, ainda vestindo seu uniforme cinza de zelador do turno diurno no prédio de escritórios, sentindo-se completamente deslocado entre todos esses profissionais jurídicos.
Mas ele nunca fez nenhuma reivindicação. Ele nunca contou a ninguém da família sobre essa parceria. Como podemos provar que ele realmente queria que tivéssemos esse dinheiro? Isso não nega seus direitos legais ou os seus como descendente direto dele. Margaret explicou pacientemente, espalhando documentos financeiros que mostravam décadas de cálculos de lucros. O valor de sua parte com lucros acumulados e juros compostos ao longo de 35 anos chega a aproximadamente os 1,2 bilhão. O número atingiu José como um golpe físico que tirou o ar de seus pulmões. Isso é completamente impossível. Pessoas como eu não têm esse tipo de dinheiro. Isso é mais dinheiro do que eu poderia gastar em 10 vidas. Papai, Leila disse de seu lugar no tapete gasto onde estava fazendo lição de casa, alternando sem esforço entre inglês e espanhol enquanto trabalhava em diferentes tarefas. Você continua dizendo pessoas como nós, mas talvez sejamos pessoas diferentes do que pensávamos que éramos. Ahmad sorriu para sua sabedoria com o orgulho de um tio favorito. Leila está absolutamente certa. O dinheiro não muda quem você é dentro do seu coração. Apenas lhe dá mais escolhas sobre como ajudar as pessoas e tornar o mundo melhor. Mas José estava balançando a cabeça, sobrecarregado pela magnitude das decisões que nunca imaginou ter que tomar. Preciso de tempo para pensar sobre tudo isso. Tudo isso está acontecendo rápido demais para eu processar. Claro, Ahmad disse gentilmente, entendendo o peso que José estava carregando. Mas José, há algo mais que você deveria saber sobre o acordo de parceria. Incluía uma cláusula especial sobre gerações futuras. Se Antônio tivesse filhos ou netos que mostrassem habilidades excepcionais, eles seriam elegíveis para apoio educacional adicional e oportunidades. Ele gesticulou em direção a Leila, que estava alternando sem esforço entre vários idiomas enquanto completava diferentes tarefas. Acho que sua filha mais do que se qualifica para essas disposições. Que tipo de apoio educacional? José perguntou com a suspeita protetora de um pai. As melhores escolas do mundo, tutores particulares para seus estudos de idiomas com falantes nativos, universidade em qualquer lugar que ela queira ir, incluindo Oxford, Harvard ou a Sorbonne. Tudo já pago através do fundo fiduciário da parceria, apenas esperando a família de Antônio reivindicar. Leila levantou os olhos de sua lição de casa com empolgação brilhando em seus olhos escuros. Isso significa que eu poderia estudar com professores de verdade em vez de apenas vídeos do YouTube? Os melhores professores de todo o mundo, Ahmad confirmou com um sorriso caloroso. José sentiu-se completamente sobrecarregado pelas implicações dessas escolhas. Não posso tomar decisões tão grandes que afetarão toda a vida de Leila. E se eu escolher errado? E se esse dinheiro arruinar o caráter de Leila e a fizer esquecer de onde veio? Margaret inclinou-se para a frente com a sabedoria de 20 anos lidando com transferências de riqueza. Sr. Martinez, posso falar honestamente? Tenho lidado com casos de herança por 2 décadas. As pessoas que se preocupam com o dinheiro arruinando seu caráter geralmente são exatamente as que lidam melhor com ele. Naquela noite, depois que todos haviam ido embora e os documentos legais estavam guardados com segurança, José ligou para sua irmã Maria na Califórnia. Você não vai acreditar no que aconteceu conosco hoje. Ele começou e passou mais de 1 hora explicando a situação impossível que havia virado suas vidas de cabeça para baixo. José, Maria disse quando ele terminou a história incrível. Você se lembra do que papai sempre nos dizia sobre o vovô quando éramos crianças? O que você quer dizer exatamente? Ele sempre dizia que o vovô teve oportunidades de ficar rico na América, mas escolheu a família em vez disso todas as vezes. Talvez esta seja a maneira do vovô dizer do céu que agora você pode ter as 2 coisas. Enquanto José colocava Leila em sua pequena cama naquela noite, ela fez a pergunta que estava pesando em sua mente o dia todo. Papai,
Se aceitarmos o dinheiro do tio Ahmad, isso significa que você não será mais meu papai? O coração de José se partiu um pouco com a vulnerabilidade em sua voz. Minha filha, sempre serei seu papai. Não importa o que aconteça. Nada em todo o mundo poderia mudar isso. Então por que você está com tanto medo de tudo isso? José considerou sua pergunta com a honestidade que ela merecia. Porque tenho medo de que, se tivermos muito dinheiro, as pessoas nos tratem de forma diferente. Tenho medo de que você esqueça de onde veio e pare de se importar com pessoas que não têm tanto. Leila pensou sobre isso seriamente, sua jovem mente trabalhando através de ideias complexas. Mas, papai, aprendi árabe para poder ajudar outras pessoas a se entenderem. Se tivermos dinheiro, não poderíamos ajudar ainda mais pessoas de maneiras maiores? Mais uma vez, sua filha de 7 anos havia cortado direto através de seus medos até o coração do que realmente importava. Uma semana depois, assim que José estava começando a aceitar cautelosamente a realidade de sua herança impossível, tudo mudou novamente da maneira mais devastadora possível. Ahmad irrompeu no saguão do prédio, onde José estava esfregando metodicamente os pisos durante seu turno noturno, seu rosto sombrio com preocupação e raiva mal controlada. José, temos um problema sério, muito grande que ameaça tudo. José imediatamente largou seu esfregão, sentindo problemas no tom e linguagem corporal de Ahmad. Que tipo de problema estamos falando? Meu sobrinho Khaled desafiou oficialmente a herança no tribunal. Ele está alegando que a parceria com seu avô nunca foi legalmente válida e que todo o dinheiro deveria permanecer permanentemente na linhagem da família Al-Rashid. José sentiu uma mistura confusa de alívio e decepção o lavando. Talvez seja para o melhor. Talvez tudo isso fosse bom demais para ser verdade desde o início. Absolutamente não, Ahmad disse firmemente, sua voz carregando a autoridade de um homem acostumado a lutar pelo que é certo. Isso é sobre pura ganância e política familiar, não justiça ou verdade legal. Khaled está esperando que eu morra para poder herdar tudo sem compartilhar. A ideia de que você tem uma reivindicação legítima ameaça todos os seus planos futuros. Leila apareceu atrás de José, tendo acabado de descer do ônibus escolar e ainda usando sua mochila rosa. Tio Ahmad, por que você parece tão bravo? Alguém machucou seus sentimentos? Ahmad ajoelhou-se ao nível dela, tentando controlar suas emoções por causa dela. Alguém da minha família está tentando dizer que seu bisavô não ganhou realmente o dinheiro que quero dar a você e seu papai. Mas isso não é justo. Leila disse com a visão moral clara que apenas crianças possuem, sua voz se elevando com indignação. Se o bisavô trabalhou duro pelo dinheiro, então ele ganhou de forma justa. Concordo completamente, pequena, mas agora temos que provar isso no tribunal com advogados e juízes. José sentiu seu estômago afundar com pavor. Tribunal? Não posso pagar advogados para lutar contra bilionários com recursos ilimitados. Você não precisará se preocupar com isso, Ahmad disse decisivamente. Eu cuidarei de todos os custos legais, os melhores advogados que o dinheiro pode comprar. Mas, José, há algo mais que você precisa saber. Khaled contratou investigadores particulares para investigar profundamente seu histórico. Eles estão tentando encontrar qualquer coisa que possam usar para desacreditar sua reivindicação. Que tipo de coisas eles estão procurando? Ahmad hesitou, claramente desconfortável com o que tinha que dizer. Status de imigração, histórico de emprego, qualquer coisa que possa fazer você parecer indigno da herança diante de um juiz. O rosto de José endureceu com justa indignação. Sou residente legal. Nunca quebrei a lei em minha vida. Trabalho duro e pago meus impostos em dia todos os anos. Eu sei disso e acredito em seu caráter completamente. Mas eles também estão questionando as habilidades de Leila.
Eles estão alegando que uma criança de 7 anos não poderia falar árabe tão fluentemente quanto ela, sem algum tipo de fraude elaborada ou treinamento. Isso deixou José com raiva, de uma forma que ameaças a ele mesmo nunca poderiam. Eles acham que minha filha está mentindo sobre suas habilidades linguísticas? Eles querem testá-la formalmente. Exame completo por professores universitários de linguística para provar que suas habilidades são reais. Leila puxou a manga de Ahmad com total confiança. Tio Ahmad, não tenho medo de fazer qualquer teste que eles queiram me dar. Sei que realmente posso falar árabe e posso provar. Ahmad olhou para José com respeito pela difícil escolha à frente. A decisão é inteiramente sua, meu amigo. Podemos lutar esta batalha legal, mas não será fácil ou rápida. Khaled tem recursos ilimitados e nenhum limite moral sobre o que fará para vencer. José olhou para sua filha, que o encarou de volta com total confiança e confiança em sua tomada de decisão. Ela acreditava em si mesma e acreditava na verdade. O que aconteceria se não lutássemos contra este desafio? José perguntou. Khaled fica com tudo. E o mundo nunca sabe que Antônio Salamanca foi um dos engenheiros mais brilhantes da indústria do petróleo, ou que sua família merece reconhecimento por suas contribuições. José pensou em seu avô, que havia abandonado a fortuna para ficar com a família há 35 anos. Então pensou em sua filha, cujos dons extraordinários mereciam todas as oportunidades para florescer. Nós lutamos. Ele disse calmamente, mas com determinação. Pela memória do vovô, pelo futuro de Leila, pela verdade. Ahmad sorriu com orgulho feroz. Então lutamos juntos como parceiros. De fato, mas nenhum deles percebeu que a investigação de Khaled já havia descoberto algo potencialmente devastador que mudaria tudo mais uma vez. O exame de linguística ocorreu na Universidade Columbia, em uma sala de conferências branca e austera, que intimidava José, mas parecia energizar Leila com a emoção de um desafio acadêmico. 3 professores distintos sentaram-se em frente à sua filha de 7 anos, armados com equipamento de gravação, formulários de avaliação e expressões abertamente suspeitas. Isso é altamente irregular e sem precedentes, murmurou a doutora Sarah Williams, a examinadora principal, enquanto ajustava seus óculos de arame e embaralhava seus materiais de teste. Testar uma criança tão jovem para proficiência linguística em nível universitário está completamente fora dos protocolos normais. Ahmad sentou-se ao lado de José na galeria de observação. Ambos os homens tensos, com antecipação e preocupação protetora por Leila. Lembre-se, Ahmad sussurrou. Eles não estão apenas testando suas habilidades em árabe. Eles estão procurando qualquer razão possível para desacreditar seus talentos e todo o nosso caso. Dr. Hassan Al-Mahmoud, um falante nativo de árabe e professor da Universidade do Cairo, começou o exame com perguntas básicas. Menina, você pode por favor me dizer seu nome em árabe e explicar por que está aqui hoje? Leila sorriu com confiança e respondeu em árabe fluente e elegante, apresentando-se educadamente e explicando que se sentia honrada em conhecer professores tão distintos e esperava demonstrar suas habilidades linguísticas. Os 3 examinadores imediatamente trocaram olhares surpresos. Doutor Al-Mahmoud continuou com perguntas cada vez mais complexas. Estruturas gramaticais avançadas, vocabulário sofisticado, contextos culturais, dialetos regionais e referências literárias. Leila respondeu a cada uma não apenas corretamente, mas com a sofisticação matizada de alguém que realmente entendia os significados culturais profundos do idioma. Após 2 horas intensivas de testes rigorosos que desafiariam estudantes de pós-graduação, os professores se reuniram em conferência sussurrada, ocasionalmente olhando para Leila com espanto. A doutora Williams finalmente se dirigiu à sala com autoridade profissional. Em 30 anos ensinando linguística, nunca encontrei uma criança com esse nível de habilidade linguística natural.
Leila Martinez demonstra não apenas fluência, mas compreensão cultural e sofisticação gramatical que normalmente requer anos de estudo intensivo de imersão. Dr. Al-Mahmoud acrescentou com genuína admiração. Seu sotaque é notavelmente autêntico para uma falante não nativa. Ela de alguma forma absorveu padrões de pronúncia e nuances culturais que são extremamente difíceis de dominar mesmo para estudantes adultos. José sentiu uma onda de orgulho tão intensa que trouxe lágrimas aos seus olhos. Ahmad apertou seu ombro em triunfo e apoio compartilhados. Mas seu momento de celebração foi subitamente interrompido quando Margaret Chen irrompeu na sala com notícias urgentes e devastadoras. Ahmad, temos um grande problema. Os investigadores de Khaled encontraram algo sério. O rosto de Ahmad imediatamente escureceu com preocupação. Que tipo de algo? Eles descobriram que Antônio não deixou a Arábia Saudita apenas porque sua esposa estava grávida. Havia outra razão e não é boa. A sala ficou completamente em silêncio. José sentiu gelo se formando em seu estômago enquanto o pavor o lavava. Que razão? Ahmad perguntou calmamente, temendo a resposta. Margaret hesitou, claramente desconfortável em entregar esta notícia bombástica na frente de José e Leila. Eles estão alegando que Antônio foi suspeito de roubar equipamento valioso do campo de petróleo, que ele fugiu do país para evitar processo por roubo. José sentiu como se tivesse sido fisicamente socado no peito. Isso é absolutamente impossível. Meu avô era o homem mais honesto que já viveu. Acredito em você completamente, Ahmad disse firmemente, sua lealdade inabalável. Mas Khaled está usando essa acusação para argumentar que Antônio perdeu qualquer direito aos lucros da parceria quando supostamente cometeu roubo. A doutora Williams e seus colegas pareciam extremamente desconfortáveis, testemunhando este intenso drama familiar se desenrolar em sua sala de exame acadêmico. Há alguma evidência real desse suposto roubo? José perguntou, sua voz tremendo de emoção. Margaret acenou sombriamente, produzindo documentos oficiais. Relatórios policiais sauditas de 1990. Eles alegam que Antônio pegou equipamento de perfuração especializado no valor de 50 mil. Ahmad levantou-se abruptamente, seu rosto pálido de choque e confusão. Preciso fazer algumas ligações urgentes imediatamente. Isso não faz sentido algum. Enquanto saíam da universidade, Leila caminhava entre seu pai e Ahmad, sentindo a tensão pesada, mas sem entender sua fonte devastadora. Papai, eu fui bem no teste? Ela perguntou inocentemente. Você foi perfeita, minha filha. Estou incrivelmente orgulhoso de você. Então por que você e o tio Ahmad parecem tão tristes? José lutou para explicar sem destruir sua fé em sua família. Algumas pessoas estão dizendo que seu bisavô fez algo errado há muito tempo. Ele realmente fez algo errado? Leila perguntou com a franqueza típica de uma criança de 7 anos. José olhou para o rosto confiante de sua filha. Não acredito que ele tenha feito, minha filha, mas às vezes acreditar não é suficiente no tribunal. Ahmad parou de andar e virou-se para enfrentar os dois com feroz determinação. José, conheci o caráter do seu avô toda a minha vida adulta. Se ele pegou aquele equipamento, tinha uma boa razão e pretendo descobrir exatamente qual foi. Mas enquanto subiam no Mercedes de Ahmad, nenhum deles notou o sedã preto que os havia seguido o dia todo, ou a lente telefoto capturando cada momento de sua conversa do outro lado da rua. Khaled Al-Rashid estava construindo seu caso metodicamente e estava preparado para destruir completamente a memória de Antônio Salamanca e o futuro de sua família para proteger sua própria herança massiva. A sala do tribunal estava lotada de repórteres, advogados e curiosos, enquanto o caso de herança chegava à sua conclusão dramática. José sentou-se ao lado de Ahmad na mesa do demandante, suas mãos dobradas firmemente no colo, enquanto Khaled Al-Rashid sorria com confiança do outro lado do corredor, cercado por sua cara equipe jurídica.
A juíza Patrícia Morrison pediu ordem enquanto revisava as evidências finais. Este tribunal ouviu testemunho sobre a parceria de Antônio Salamanca com Ahmad al-Rashid, bem como sérias alegações de roubo. Antes de proferir minha decisão, há alguma declaração final. O advogado principal de Khaled levantou-se triunfantemente. Meritíssima, as evidências mostram claramente que Antônio Salamanca fugiu da Arábia Saudita com equipamento roubado no valor de 50 mil reais. Um ladrão não pode reivindicar direitos de parceria. O advogado de Ahmad estava prestes a responder quando as portas do tribunal se abriram. Um homem idoso com uma bengala caminhou lentamente pelo corredor, apoiado por uma mulher mais jovem que era claramente sua filha. Meritíssima, o velho chamou em inglês com sotaque. Tenho informações sobre Antônio Salamanca que este tribunal precisa ouvir. A juíza Morrison pareceu surpresa. E o senhor é? Meu nome é Mahmoud Al-Kindi. Eu era o supervisor do local na Arábia Saudita em 1990. Sei exatamente por que Antônio pegou aquele equipamento. A sala do tribunal explodiu em sussurros. O rosto de Khaled ficou pálido, enquanto seu sorriso confiante desaparecia. Prossiga, Sr. Al-Kindi, disse a juíza. A voz do homem idoso ecoou claramente pela sala silenciosa do tribunal. Em 15 de março de 1990, nossa plataforma de petróleo sofreu um acúmulo catastrófico de pressão. Os sistemas de segurança falharam e tivemos um vazamento massivo de gás que ameaçava matar todos no local. O equipamento de evacuação regular estava quebrado. Ahmad inclinou-se para a frente, lembrando daquele dia aterrorizante com clareza cristalina. Antônio Salamanca pegou aquele equipamento de perfuração sem permissão. Mahmoud continuou, porque era a única coisa que poderia perfurar uma válvula de liberação de emergência para evitar uma explosão que teria matado 43 trabalhadores. José sentiu seu coração batendo forte enquanto a verdade finalmente emergia após 35 anos. Ele trabalhou por 18 horas seguidas em condições mortais, usando aquele equipamento para salvar cada vida naquela plataforma. Quando a emergência acabou, Antônio estava exausto e coberto de óleo. Ele disse que estava indo para casa para sua esposa grávida e nunca mais voltaria ao deserto. A filha de Mahmoud o ajudou a se virar para José. Antônio Salamanca não roubou nada. Ele pegou emprestado equipamento para realizar o ato mais heróico que testemunhei em 40 anos na indústria do petróleo. A sala do tribunal ficou em completo silêncio. Ahmad tinha lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto as memórias inundavam de volta. Tentei impedi-lo de partir, Ahmad disse, levantando-se, sua voz quebrando de emoção. Implorei para ele ficar, para reivindicar sua parte dos lucros. Mas Antônio disse que sua família valia mais do que todo o petróleo da Arábia Saudita. A juíza Morrison olhou para Khaled, cuja cara a equipe jurídica estava freneticamente sussurrando entre si. Senhor Al-Rashid, o senhor tem alguma resposta a este testemunho? Khaled levantou-se lentamente, sua arrogância completamente esvaziada. Não, meritíssima. Então este tribunal considera que Antônio Salamanca foi um parceiro pleno e igual na operação petrolífera Al-Rashid e que suas ações, em 1990, foram heróicas, não criminosas. Seus direitos de herança se transferem integralmente para seu neto José Martinez e bisneta Leila Martinez. O bater do martelo ecoou pela sala do tribunal enquanto repórteres corriam em direção a José e Ahmad. Do lado de fora do tribunal, Leila correu para seu pai com pura alegria. Papai, isso significa que o bisavô era um herói? Sim, minha filha, José disse, levantando-a e girando-a. Seu bisavô salvou 43 vidas. Ahmad se aproximou deles com uma pasta de documentos. José, há mais uma coisa. Tenho pensado no que fazer com a parceria daqui para frente. José olhou para ele com curiosidade. Quero estabelecer a Fundação Antônio Salamanca para a Excelência Educacional.
Metade da herança irá para sua família e metade financiará bolsas de estudo para crianças como Leila, crianças com habilidades extraordinárias que precisam de oportunidades. Os olhos de Leila brilharam de empolgação. Podemos ajudar outras crianças a aprender idiomas como eu aprendi? Todos os idiomas que você quiser ensinar, Ahmad prometeu. 6 meses depois, José estava nos escritórios da Martinez Al-Rashid Empreendimentos Educacionais, observando Leila conduzir sua primeira aula online de árabe para crianças ao redor do mundo. Ela havia se tornado a instrutora de idiomas mais jovem da história, ensinando crianças em 12 países através dos programas de sua fundação. "Papai", Leila disse durante uma pausa entre as aulas, "você acha que o bisavô estaria orgulhoso?" José olhou para sua filha, confiante, brilhante e usando seus dons para ajudar os outros, e depois para a fotografia emoldurada de Antônio Salamanca, que agora pendia com destaque em seu escritório. "Acho, minha filha, que seu bisavô escolheu a família em vez da fortuna porque sabia que o amor cria a maior riqueza de todas. E agora, graças ao tio Ahmad, temos as duas coisas." Ahmad apareceu na porta, sorrindo para a cena. Antônio sempre dizia que entender como as coisas funcionam é a chave para consertar o que está quebrado. Acho que ele ficaria maravilhado ao ver como sua escolha de salvar aqueles trabalhadores acabou salvando o futuro de tantas crianças. Enquanto Leila se preparava para sua próxima aula, José percebeu que às vezes a herança mais valiosa não é dinheiro. É a coragem de escolher o amor, a sabedoria de ajudar os outros e a fé de que fazer a coisa certa sempre leva a algo bonito. Antônio Salamanca havia deixado para sua família mais do que dinheiro. Ele havia deixado um legado de heroísmo, compaixão e o conhecimento de que a verdadeira riqueza vem das vidas que você toca e do amor que você compartilha. E em um pequeno apartamento onde tudo começou, a senhora Calil do mercado da esquina sorria enquanto assistia à aula de idiomas de Leila em seu tablet. Orgulhosa de ter desempenhado um pequeno papel em mudar o mundo, uma palavra de cada vez. Gostou desta história emocionante? Se ela tocou você tanto quanto a mim, dê um like. Inscreva-se no canal para mais histórias que vão tocar seu coração. Ative o sininho para não perder nenhuma. Conte-me nos comentários. Você acredita que o amor transcende a morte? Você já teve uma experiência inexplicável com entes queridos que faleceram? Quero ouvir suas histórias. E não esqueça de compartilhar este vídeo com aquela pessoa especial que precisa acreditar em milagres e segundas chances. Até a próxima história, um abraço de coração.